1º de dezembro de 1948. Praia de Somerton, Adelaide, Austrália. Ainda era cedo quando um homem foi encontrado deitado na areia. Parecia apenas descansar, bem vestido, sapatos engraxados, terno alinhado. Mas ele estava morto, sem sinais de luta, sem marcas aparentes de violência. No bolso, nada que revelasse quem ele era. Nenhum documento, nenhuma carteira, nenhuma identificação. As etiquetas das roupas haviam sido cuidadosamente removidas, como se alguém não quisesse que ele fosse reconhecido. A autópsia trouxe mais perguntas do que respostas. O estômago apresentava indícios de possível envenenamento. Mas nenhum veneno foi oficialmente detectado. Nenhuma substância foi identificada. Era como se o homem simplesmente tivesse apagado. A imprensa logo apelidou o caso de O Homem de Somerton. E o mistério estava apenas começando. Meses depois, um detalhe mudaria tudo. Durante uma reanálise das roupas, algo foi encontrado. Um pequeno bolso oculto na calça. Dentro dele, um pedaço de papel dobrado, com 2 palavras impressas, Tamam Shud, expressão em persa que significa fim ou está terminado. A frase havia sido arrancada de um livro. O livro era uma edição do Rubaiyat de Omar Khayyam, um conjunto de poemas persas sobre destino, morte e inevitabilidade. A polícia iniciou uma busca intensa pelo exemplar de onde o trecho havia sido retirado. E, surpreendentemente, o livro apareceu. Um homem relatou ter encontrado o Rubaiyat no banco traseiro de seu carro, estacionado próximo à praia, na noite anterior à descoberta do corpo. Dentro do livro, havia algo ainda mais estranho. Um código. Uma sequência de letras aparentemente aleatórias, sem pontuação clara, sem sentido aparente. Especialistas tentaram decifrar. Criptógrafos militares analisaram o texto, mas nunca chegaram a uma conclusão definitiva. Seria uma mensagem cifrada ou apenas um rabisco sem significado? E então surgiu outro detalhe intrigante. No livro, havia um número de telefone escrito à mão. O número levava a uma mulher, uma enfermeira chamada Joe Thompson. Quando a polícia mostrou a Joe o molde de gesso do rosto do homem morto, ela quase desmaiou. Testemunhas afirmaram que ela ficou pálida, visivelmente abalada, mas, oficialmente, negou conhecê-lo. Disse nunca ter visto aquele homem antes. Porém, décadas depois, novas informações emergiram. A filha de Joe, Kate Thompson, fez declarações surpreendentes. Segundo ela, sua mãe falava russo, um detalhe incomum na Austrália dos anos 1940. Kate também afirmou acreditar que sua mãe poderia ter tido ligação com serviços de inteligência. Ela declarou que Joe sabia muito mais do que contou à polícia, e que sempre demonstrava desconforto quando o assunto surgia. Agora, o contexto histórico se torna essencial. Em 1948, o mundo vivia o início da Guerra Fria. A poucos quilômetros da praia de Somerton funcionava o Woomera, um centro ultra-secreto de testes de foguetes, projeto estratégico entre Austrália e Reino Unido. Era um dos locais militares mais importantes do hemisfério sul. Tecnologia sensível, testes balísticos, desenvolvimento de armamentos. Espionagem era uma realidade. Agentes estrangeiros operavam em silêncio. Códigos, mensagens cifradas, identidades falsas. O homem de Somerton poderia ter sido um deles? O possível envenenamento, difícil de detectar. O código indecifrável. A ligação com uma mulher que falava russo. Tudo isso alimentou uma das teorias mais inquietantes do caso. Espionagem. Uma operação que deu errado. Ou uma execução silenciosa. Durante mais de 70 anos, o homem de Somerton permaneceu sem nome, sem passado, sem história. Mas em 2022, após exumação e teste de DNA avançados, pesquisadores anunciaram uma possível identificação. O nome divulgado foi Carl Charles Webb, um engenheiro elétrico nascido em Melbourne. Mas mesmo com essa identificação moderna,
O mistério não desapareceu. Por que ele estava em Adelaide? Por que as etiquetas foram removidas? Por que carregava aquele trecho do Rubaiyat? O que significava o código? E qual era de fato sua ligação com Joe Thompson? Era amor? Era segredo? Era espionagem? Ou algo ainda mais simples e ainda mais trágico? O papel dizia Taman Shud. Está terminado. Mas talvez, para nós, nunca esteja.